Bom dia, estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina de fitossanidade. O assunto de hoje, continuando sobre os aparelhos bucais dos insetos. Agora vamos falar sobre o aparelho bucal sugador maxilar. O anterior era o sugador labial, tá? Ou picador, sugador. Então, a modificação ocorre somente nas maxilas. As galhas das maxilas, elas transformam-se em duas peças alongadas e internamente sugadas. Tá aqui, no caso, as galhas e o lábio, né? De modo que, quando justapostas, originam um canal por onde o alimento é ingerido por sucção. O conjunto assume o aspecto de, parecendo um tubo, denominado espirotromba. É isso aqui, ó, espirotromba. Um exemplo disso, a borboleta tem o aparelho sugador maxilar. Não sei se vocês já observaram, na hora que a borboleta ela vai sugar, vai sugar o pólen. Tem essa espirotromba, como se fosse como é o nome daquele rolo de sogra, não sei muito bem o nome, língua de sogra, né? Então, aqui é a espirotromba, que tem um canal alimentar, e a ordem Lepidoptera, que é uma ordem muito conhecida, pode ser exemplo disso, adultos de mariposas e borboletas têm esse aparelho bucal sugador maxilar. Os insetos que têm um aparelho bucal sugador maxilar, da ordem Lepidoptera, como eu disse, são esses aqui, gente. Borboleta, mariposas. Então, vocês estão vendo, não sei se dá para ver nessa figura aqui, ó, espirotromba. Ela pega como se fosse uma língua e ela suga, vai lá na flor e suga a seiva, tá ok? Então, o lábio superior, ele é presente, aquele lábio de cima, como vocês viram na figura no começo da aula, sem movimento e função. Não tem muito movimento e função, no caso desse aparelho bucal sugador maxilar. As mandíbulas, elas são ausentes ou atrofiadas, exceto lepidópteros primitivos. Vocês viram lá que as mandíbulas dos insetos que tem o tipo mastigador, o aparelho bucal mastigador, elas são bem protuberantes e porque elas trituram o alimento. Já aqui, as mandíbulas, elas são bem atrofiadas, porque elas sugam, elas não precisam triturar tanto, né? Os papos labiais. O papo labial tem a função sensorial e proteção dessa espirotromba, que é essa linguinhazinha aqui. Como também a hipofaringe, ela é rudimentar, é mais para liberação de saliva. E algumas poucas mariposas e muitas moscas combinam sugar com perfurar ou morder. Mas lembrando que as mandíbulas, elas são bem atrofiadas, elas não têm aquela função tão grande tão eficaz comparado a do aparelho bucal mastigador. Por exemplo, mariposas que perfuram frutas e excepcionalmente sugam sangue, têm espinhos e ganchos na ponta das suas espirotrombas, os quais são usados para raspar a pele, tanto dos mamíferos ungulados como de frutas. Então, elas fazem essa sucção, tá ok? Vamos falar agora sobre um aparelho bucal lambedor. O aparelho bucal lambedor é muito conhecido nas abelhas e mamangavas. Abelhas e mamangavas. Então, aqui vocês podem observar que é uma foto de uma abelha. Aqui os osseros, lembra lá? Percepção sensorial, aqui é a cabeça, aí tem as mandíbulas. Vocês veem aqui que as mandíbulas são completamente diferentes daquele aparelho bucal triturador. As mandíbulas, elas são adaptadas para furar, cortar, transportar ou moldar a cera, tá ok? Não é para triturar como no aparelho bucal mastigador. As maxilas e o lábio inferior são alongadas e unidas, tá aqui, ó, formando um órgão lambedor em abelhas e mamangavas. Então, como pode ser visto nessa figura. Aqui é o aparelho bucal lambedor. Bom, pessoal, eu peguei esses vídeos aqui do YouTube para mostrar para vocês o comportamento de cada aparelho bucal dos insetos, desses insetos aqui no caso. Vamos ver aqui a abelha, ela tem esse aparelho bucal lambedor, como vocês podem ver, eles estão lambendo o alimento, é assim que elas conseguem ingerir esse alimento.
esse alimento lambendo mesmo, com flabelo. Já nesse vídeo da borboleta, vocês podem ver a espirotromba. E com essa espirotromba, ela consegue acessar dentro da flor e sugar o néctar com o aparelho bucal maxilar, sugador maxilar. Já nesse vídeo tem as formigas, em que a gente pode relembrar aqui que o aparelho bucal das formigas é o mastigador. Então, elas trituram a folha com as mandíbulas, como vocês podem ver aqui, acaba com as folhas e tritura. Aparelho bucal mastigador das formigas. E aqui, nesse vídeo, está mostrando o aparelho bucal sugador labial, ou picador sugador, de um mosquito, de alguns mosquitos que sugam o sangue na pele, né, do ser humano. Tem que ver aqui que eles inserem realmente esse estilete na pele e suga. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Esses vídeos mostrando realmente como acontece o funcionamento que cada inseto tem com o aparelho bucal. Então, resumindo aqui, pessoal, em relação aos aparelhos bucais. Mastigador, que a gente já viu, tipo mastigador. Exemplos, vamos lá, me ajudem. Gafanhotos, joaninhas, formigas, lambedor. Que mais? Vocês lembram já? Já esqueceram? Mamangavas e abelhas, né? Sugador maxilar, borboletas e mariposas, que tem a espirotromba. E o picador sugador é aquele que tem ou é picador sugador ou sugador labial. Sugador labial, que tem aqueles estiletes. Exemplos: pulgão, tripes, cigarrinhas, mosquitos, entre outros. A gente então já falou sobre os tipos de aparelhos bucais e as peças bucais que tem nesses aparelhos. Então, vamos ver agora a classificação dos insetos segundo a direção das peças bucais. Como que a direção é sempre de um jeito, é só para baixo ou é para o lado, as peças bucais em relação à cabeça. Então, vamos lá entender um pouquinho. Em relação ao eixo longitudinal do corpo, as direções das peças bucais, elas podem ser hipognatas, né? Hipognatas, prognatas ou opistognato. O que é isso? Então, de acordo com a direção assumida pelas peças bucais em relação ao eixo longitudinal no corpo, a cabeça pode ser hipognata, que as peças bucais elas são dirigidas para baixo e a cabeça vertical em relação ao eixo do corpo, formando assim um ângulo de 90 graus. Exemplos: gafanhotos, baratas, abelhas e libélulas. Aí vamos falar agora sobre os prognatos. Os prognatos têm as peças bucais, elas têm dirigida para frente. Então, é diferente aqui, prognato é para baixo. Já o prognato é para frente e a cabeça horizontal em relação ao eixo do corpo faz um ângulo de 180 graus, mais ou menos. Maior que 90 graus. Exemplo, tesourinhas e cupins. Então, tem a direção das peças bucais prognato. Vamos falar agora do opistognato. Opistognato tem as peças bucais dirigidas para baixo e para trás. Aqui, ó. Porque para baixo aqui é só para baixo hipognato, mas o opistognato é para baixo e para trás, formando um ângulo menor que 90 graus. É bem estranho mesmo. Exemplo, cigarras, percevejos, pulgas e etc. Então, são essas as direções das peças bucais dos insetos. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. O gafanhoto, então, hipognata, tem as peças bucais para baixo, né? Para baixo. Prognata, tem as peças bucais para frente. No caso aqui, pode citar os cupins. E opistognata, que é uma cigarra, para baixo e para trás. A peça bucal. As peças bucais desse inseto. Estamos encerrando mais uma videoaula, em que o assunto dessa semana foi peças bucais, e a gente falou um pouco sobre os principais aparelhos bucais e também as direções das peças bucais. Com isso, a gente terminou de falar, então, sobre a cabeça do inseto.
Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o tórax e depois o abdômen. E aí a gente fecha a anatomia externa do inseto. Então, espero que tenham gostado das videoaulas e a gente se encontra, então, posteriormente. Bom dia a todos. Bons estudos.